você que me conhece, eu sou o Jorge Cajuru. Mas para você que não me conhece, eu também sou o Jorge Cajuru. Tudo bem? Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de Cajuru Pergunta. E que programa hoje! Em rede nacional para mais de 100 milhões de pessoas e em rede mundial na internet pelo Yahoo Esporte Interativo ou no wayplus.com.br. Quem diria? Eu não acreditava, nem você. Chegamos finalmente à marca 100. 100 semanas, 100 entrevistas, 100 programas, Cajuru Pergunta. Não é fácil escolher um convidado para esse programa. Tinha que ser especial, vencedor de histórias aqui no Brasil e lá fora. E principalmente ter personalidade. Porque às vezes uma entrevista com um jogador de futebol rende pouco. Ou pelo jogador ou também pelo jornalista, que pergunta mal e que repete as mesmas perguntas. Certamente, fique tranquilo, isso não vai acontecer aqui. No Rio de Janeiro, o Cajuru Pergunta número 100 é com Deco, do Fluminense e do futebol mundial. Obrigado, Deco. Nada. Por estar aqui na sua residência. Nada, prazer é meu. Tá, aqui na Barra da Tijuca. A gente foi vizinho, a gente morou no mesmo prédio, aí você acabou mudando, né? Minha mulher já reclama que eu já mudei em 6 anos, ela falou, a gente já mudou umas 5 vezes. Daí em Londres a gente morou em 2 lugares, depois a gente acabou vindo para o Rio, também moramos já uns 3 ou 4 lugares aqui. Você é de mudar muito? Por quê? Não é que a gente tinha comprado, quando chegou no Rio acabamos comprando, depois queria ir para uma casa, aí acabei vendendo o apartamento, fui para uma casa. Aí depois agora a casa ficou grande demais, a gente acabou voltando para o apartamento. E aí a gente acabou voltando um pouco mais pela estrutura também, aqui tem mais estrutura para as crianças e tal. Então eu não tenho muito problema em mudar não, pior é ela que fica com o serviço todo. E mudar agora na tua vida? Mudar agora não tem previsão? Ou tem? Cajuru, eu não mudar não, primeiro que eu hoje estou caminhando para o final, né, da carreira, né? É natural que você, quando você está caminhando para o final, né, tem aí mais esse ano, de repente mais um ano, não sei, você começa a avaliar, você não consegue fazer planos muito longos, né, em termos do futebol. Então, assim, hoje a minha sensação enquanto eu me sentir bem, me sentir legal e sentir que eu estou conseguindo fazer alguma coisa diferente, a gente vai levando e tem objetivos. No dia que você sente a satisfação de jogar, a alegria de treinar, essas coisas todas, não dá para pensar em mudança, não. Eu, assim, acho que desde que cheguei no Fluminense não esperava realmente conquistar tantas coisas importantes. Claro. Tive fases difíceis, né, adaptação, problemas de lesão, mas até hoje o balanço que eu faço é positivo, né? Se as pessoas continuarem felizes comigo, se eu continuar feliz, eu acho que tem tudo para provavelmente acabar minha carreira no Fluminense. Bom, eu não tenho não tenho mesmo, nessa semana, deixar de abrir essa entrevista, Deco, com uma pergunta que se tornou tema antes dele morrer e que nós ficamos debatendo, ele, Dr. Sócrates, Chico Sá, eu... enfim, uma turma legal da imprensa, na pergunta curta e grossa: existe o Barcelona sem o Messi? E existe o Messi sem o Barcelona depois do que nós vimos essa semana com os 4-0 do Bayern? Não tem ninguém no Brasil melhor do que o Deco para responder isso. Então, assim, eu, como convivi lá há muitos anos, né, joguei, conquistei também coisas importantes, Liga dos Campeões. Eu cheguei numa época em que, quando eu, o Gaúcho, nós chegamos lá, o Eto'o, o Barcelona era um clube com um historial enorme, né, com uma cultura muito própria de jogar futebol. Essa maneira de jogar sempre foi cultura. O Barcelona sempre foi um clube que jogava dessa forma. Lógico que vai jogar melhor ou pior em função dos jogadores, da qualidade dos jogadores que tem. E fazia 7 anos que o Barcelona não ganhava.
Então, assim, realmente o Gaúcho foi um jogador importante para essa mudança, pelo menos para a gente depois acabou... Ele foi o Messi na época, né? Sim, ele foi muito importante. O Gaúcho foi... talvez não foi tão decisivo em momentos como o Messi. O Messi toda hora está fazendo gol, toda hora está dando assistência, mas o Gaúcho foi talvez mais brilhante em alguns momentos, assim, porque era individualmente né? Lá falando. Eles falam isso, inclusive. Eu fiz uma pesquisa na época. Agora, e aí a gente acabou ganhando tudo e tal, depois vem essa geração aí, realmente que jogando de uma forma que é meio que impensável, né? Jogar sem centroavante, praticamente com 2 jogadores abertos, o Messi como um falso centroavante vindo ali, e que joga quase a perfeição do que é o estilo de jogo do Barcelona, que é essa posse de bola, essas coisas todas. E a explosão do Messi, que é o Messi, você, num momento único, jogando fora do comum, consegue fazer desse time realmente um super time, né? E óbvio que também a maneira como esse time joga ajuda o Messi. Então, eu acho que essa pergunta ela vai ser sempre difícil de responder, que se o Messi sem o Barcelona seria o Messi e o Barcelona sem o Messi seria tão grandioso. Eu acho que eles acabam se completando de uma forma. Acho que é um time que, se não tiver o Messi, nessa forma de jogar, não consegue ser tão... Vai jogar bem, vai ter o controle do jogo, mas não vai ser tão excepcional. E quando ele não está bem, como tem agora, você provavelmente jogou sentindo, não estava recuperado da lesão ainda, e pega um time do outro lado forte como o Bayern, organizado defensivamente, aí as coisas ficam mais difíceis. Mas fica realmente uma dúvida nesse questionamento? Ou pela tua resposta, não existe Barcelona sem Messi? Eu acho que existe Barcelona sem Messi, mas para uns jogos desses, quando você chega num nível, né, de jogar contra o Real Madrid, contra um Bayern de Munique, no nível que os outros times também, no nível top, se ele não estiver num dia bom, se não estiver nas melhores condições, o Barcelona tem muita dificuldade. Mesmo controlando o jogo, mesmo tendo a posse de bola. Mesmo tendo a posse de bola. Nesse último jogo, nem posse de bola teve, né? Que coisa impressionante, né, Deco? Eu acho que, assim, né, Caju, todo time, a gente vai ficar relembrando aqui vários times, várias gerações, que é natural que tenha uma queda, né? Isso não tem como, o futebol não é eterno, né? E que tem um dia que começa, de repente, perdendo contra um rival importante, as coisas... apesar desse time do Barcelona ser um time jovem, né? É um time que ganhou muita coisa nos últimos anos, né? É difícil você conseguir manter o nível, até porque os outros também vão se adaptando, vão melhorando, vão jogando melhor contra você, vão vendo quais seus pontos fracos, pontos fortes, vão tentando se armar melhor. Então, hoje o Barcelona encontra mais dificuldades com times, né, desse nível do que encontrava, sei lá, 2 anos atrás. Até porque surpreendeu todo mundo jogando dessa forma, né? Sem centroavante, começa aqui buscando. Eu acho que é natural, eu não encaro como... É que quem vê o futebol e que gosta de ver o Barcelona jogando se espanta e acha que é um absurdo isso, mas eu não acho, não. Acho que é um processo natural que acontece e vai com todos os times, né? Esse time do Bayern está há 3 anos aí, praticamente não ganhou a Liga dos Campeões ainda, tem a chance de novo esse ano, se passar pelo Barcelona, de ir para uma final, de ganhar, teve perto. Depois vai ter uma queda também, daqui a alguns anos. Eu acho que é o processo natural. Ô Deco, como fator decisivo para você, a contusão no jogo, especificamente contra o Paris Saint-Germain, matou o time do Barcelona, a contusão do Messi? Eu não sei, assim, eu converso com ele às vezes, né, por telefone. Você chegou a falar com ele depois do jogo com o Paris Saint-Germain? Ele falou que tinha sentido um pouco a perna, normal, né? Mas eu não sei que condições ele estava, né, nesse jogo, né? É difícil saber, assim, de longe e tal. Óbvio que uma lesão muscular, ela não é nem por você recuperar, você pode até recuperar, mas depois é difícil você conseguir arrancar, conseguir fazer o jogo normal, a confiança de poder fazer os movimentos. Eu acho que é difícil, né? Ainda mais num jogo desse nível, né? Você consegue jogar um jogo, sei lá, um jogo sem tanta responsabilidade, sem tanta marcação, mas um jogo desse é difícil. O José Mourinho, como treinador de futebol, representa o que numa final? Eu trabalhei com eles 3 anos no Porto, né? É difícil falar do que ele representa na final. Assim, óbvio que você trabalhar num clube como Real Madrid, como Barcelona, você jogar a Liga dos Campeões, você está como os favoritos. Você sabe que você tem condições de ganhar, que é difícil porque tem outros times top, mas você
não se sente inferior aos outros, né? Porque você é um grande time, tem grandes jogadores e tudo. Com o Porto, não é que se sentia inferior, nós vínhamos de ganhar a Taça UEFA um ano antes. O que o Mourinho trouxe de diferente, eu acho que foi a mentalidade de que era possível ganhar, mesmo sem ser dos favoritos, mesmo sem ser dos clubes. O Porto é um grande clube da Europa, mas não é os clubes com mais dinheiro, onde tem o Porto é um clube vendedor, né? É difícil formar um time como aquele que formou, sem perder jogadores, né? E conseguir manter ali 3, 4 anos. E o Mourinho conseguiu dar esse passo a mais, né, na mentalidade dos jogadores, que era possível vencer, era possível ganhar, que a gente não ganhou por acaso a Taça UEFA. Então eu acho que um treinador como ele, numa final, te dá essa segurança, né, de saber que é uma final, a gente tem capacidade, tem pontos fracos, tem pontos fortes, e saber o que a gente pode, o que a gente pode fazer com o adversário, saber os pontos fracos que a gente pode explorar. Eu acho que ele dá essa segurança para os jogadores. Então acho que isso... Então, se você está preparado, se você trabalhou, se você tem confiança, eu acho que o treinador conseguindo passar isso, a chance de sucesso é grande. Só para tentar tirar o máximo de você, pelo teu conhecimento, teria acontecido a mesma coisa se o Guardiola tivesse continuado no Barcelona, Deco? Assim, eu acho que o futebol... ele tem, como eu falei, ele tem um tempo, né? Os clubes, os times, os grandes times, eles não duram para sempre, né? Eles têm um começo, tem aquele encantamento que encanta todo mundo, depois, naturalmente, ele vai tendo uma queda. O Guardiola realmente conseguiu, foi o que eu falei, conseguiu fazer esse time do Barcelona jogar quase na perfeição, teve a sorte de ter um Messi nesses últimos anos jogando um futebol que quase ninguém viu nos últimos anos, e que eu falei, ele conseguiu casar o que o Messi tinha de extraordinário com o que o Barcelona conseguia fazer no jogo, né? Mas ele já estava tendo algumas dificuldades também, né, nos últimos tempos, né? Então, a decisão dele de sair, óbvio que o treinador que lançou muitos jogadores, e queira ou não, é sempre um treinador que marca para os jogadores, né? Então tem muitos jogadores ali que ele que lançou no primeiro time, ele que lançou no profissional, ele apostou em jogadores jovens do clube que, né, numa fase que ele podia apostar, que o Barcelona estava 2 anos sem ganhar. Então acho que é óbvio que sente a falta do treinador, né? Óbvio que sente o treinador que estava ali no dia a dia, que era aquele que realmente montou esse time, faz falta. Mas o ele tá, não quer dizer que não aconteceria isso e que o Barcelona não poderia perder para o Bayern. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Você conhecendo o Barcelona, aqui no Brasil seria fácil você falar até do próprio Fluminense ou do Corinthians em São Paulo que você conhece, a gente teria tranquilidade para falar. Já no caso da Europa e um Barcelona, um momento desse, sai da Liga dos Campeões, de repente, no próximo jogo é eliminado, na próxima quarta-feira. Que tipo de consequência existe? É um time que, num momento desse, vai querer fazer uma contratação, vai querer mostrar para a torcida que reagiu ou não? Sim, o Barcelona vai ser campeão espanhol, né? Sim. Então, é que muita gente, óbvio que a Liga dos Campeões é o grande objetivo de todo mundo, mas ganhar o campeonato nacional é importante, né? É o segundo. Né? É o segundo. Então, acho que o Barcelona fez um campeonato fantástico na Liga Espanhola. Agora, a Liga dos Campeões é que eu falei, você, além de jogar muito bem, você tem que ter sorte em alguns momentos, e você vai acabar enfrentando os times que também estão preparados, cada ano se preparam melhor, contratam jogadores, né? O Barcelona é um time que não contrata ninguém nos últimos tempos, né? Praticamente contratou ali um outro jogador. Só. Então, é óbvio que quando você passa alguns anos, 2, 3 anos sem ganhar um clube como o Barcelona e Real Madrid, sempre tem consequências, é natural. Isso são clubes que vivem a cobrança, né? Ganhar um campeonato, sair fora da Liga dos Campeões, como se sair, é sempre difícil, né? Então, uma derrota sempre tem consequências, né? Uma eliminação sempre tem consequências. Num clube desse nível, sempre tem consequências. Bom, você quando parar de jogar futebol, se quiser virar comentarista de televisão,
Fácil. Até com um monte de imbecil que tem por aí comentando futebol, você vai comentar com a maior facilidade do mundo. Vou até falar pro Neto. Ô, Neto, ele entra no seu lugar aí na Band, hein, Neto? Neto é nosso amigo. E falar de futebol, você fala com todo o conhecimento. Então, sendo jornalista neste momento, para encerrar o assunto, eu fui levando a entrevista. Você imagina qual a pergunta que eu vou te fazer? Não? O Barcelona, eliminado da Liga dos Campeões, buscaria o Neymar agora de qualquer maneira para chegar e... Hein? Cara, assim, eu acho que... eu até tenho pena do Neymar, porque pô, os caras, eu vejo no Brasil tanto saco dele, se ele vai, se ele não vai. Ele mesmo falou essa semana, não aguento mais. Assim, é tão pessoal isso, né? Eu acho que ele tem que... O momento é dele, ele vai escolher, ele vai saber, ele vai... É natural que o jogador que ele é, Barcelona, Real Madrid, qualquer clube no mundo hoje quer. E é natural que qualquer clube que precise fazer uma grande contratação, que precise, sei lá, mexer com a torcida, com a imprensa... Acalmar a torcida. Acalmar, de repente, para a próxima temporada, seja o que for, vai buscar um jogador de nome. E hoje, um jogador desse nível tem poucos, né, no mercado. Então, não sei se o Barcelona teria que buscar o Neymar, mas com certeza, se o Barcelona tiver que fazer uma grande contratação, devem forçar a tentar o máximo possível contratar eles. Eu acho que isso vai acontecer. Porque você tem o Cristiano Ronaldo, não iria para o Barcelona, concorda? Não, óbvio. Né? Não tem jeito. Quem mais você tem no mundo hoje? Grandes jogadores que realmente fazem a diferença tem... E que tem, que tem a projeção que tem o Neymar, que tem... Com a idade dele. Com a idade dele, tudo aquilo que... Eu acho que é um processo natural, isso vai acontecer, né? Até porque os melhores jogadores do mundo têm que jogar nos melhores clubes do mundo, têm que sentir isso. E ele próprio, com certeza, vai querer ter essa experiência, seja mais cedo ou mais tarde, né? Mas eu não sei quando será. Isso agora, se falar que, queira ou não, um clube de um porte desse precisa realmente fazer uma contratação, vai pensar em jogadores como o Neymar, com certeza vai pensar. O Ronaldo Fenômeno deu uma entrevista essa semana dizendo o seguinte, que o Neymar tem que jogar no Barcelona junto com o Messi, porque os bons têm que jogar juntos. Bom, aí esqueceram de perguntar para o Ronaldo Fenômeno. Faltou essa pergunta para ele e para você eu vou fazer. O Neymar hoje entra no time do Barcelona como titular? Tem lugar para ele? Tranquilo? Absoluto? Jogando o que ele joga hoje? Eu acho que tem poucos jogadores no mundo que jogam como ele. Óbvio que ele vai passar por uma adaptação natural. Todo mundo, você vai para um outro país, você se adapta àquilo, mas a qualidade que ele tem, ele com certeza vai fazer a diferença. Depende no esquema que você vai jogar, como você vai jogar, mas lugar teria sempre. Não teria nenhuma dúvida disso? Não, isso não teria dúvida, não. Acho que ele é uma questão de se adaptar com relação ao Messi, a posição de cada um, mas acho que a qualidade que ele tem, ele com certeza, não só pela qualidade, eu acho que o que o Neymar tem de... Eu vi, se você vê na seleção agora um pouco, o Filipão pediu para ele se adaptar um pouco, jogar um pouco mais à direita, mais fixo, ele jogou. O Filipão tá certo? Né? Eu acho que sim, se ele taticamente ele tem que evoluir, porque tem que evoluir fora do Brasil. Eu não acho besteira, nós temos grandes treinadores aqui, então eu acho que a seleção para ele é um aprendizado, o Filipão é um grande treinador, então assim, se ele chegar no Barcelona e tiver essa postura que ele vai ter, porque é humilde, sabe fazer as coisas, com certeza vai jogar. E só para matar esse assunto e a gente entrar em outro e começar a falar de ti, que tipo de sacanagem? Você se sentiu sacaneado com esse bochicho que teve? Você teve que explicar? Caramba, eu gosto dele, caramba. Falar pra você, na verdade foi um... O que aconteceu realmente? Eu saí tão rápido, eu fui num evento... Estava fora do Brasil. Eu fui num evento, mas aqui no Brasil, Cajuru, tem uma coisa que... eu tenho um evento, eu tenho um projeto social, né? Sei, lá em Indaiatuba. E a gente tem milhões de dificuldades, né? Aliás, já faz desde 6 anos atrás eu que ponho dinheiro. A gente tem alguns parceiros sempre que ajudam, né? A própria Umbra ajudou um tempo, agora como passou o contrato para a Nike, né, que está ajudando. Tem umas empresas lá, a Piraquê ajudou, tem várias empresas ali. Mas por incrível que pareça, nenhuma empresa da região. Da região, que é fortíssima. Que é fortíssima. E é uma coisa estranha que eu fico assim, eu falo... E é triste, né? Porque a gente faz vários projetos, faz isso, a prefeitura sim que ajuda, né? Lá o prefeito Reinaldo. Mas aí eu fui nesse evento de Furnas como convidado.
né? Porque o Luiz Figo está fazendo um projeto aqui que chama Dream Football, nós do PPs e tal. E o pessoal de Furnas me convidou para ir, eu conheço o Luiz. Eu fui como convidado, não fazia parte do projeto, né? Então eu fui, sentei fora. Então nesse dia, no mesmo dia, saiu num site que eu faltei à cerimônia, que eu não quis ficar na cerimônia. Que eu saí mais cedo da cerimônia, sendo que eu cheguei lá às 10 horas, eu saí meio-dia e meio, meio-dia e 10, porque eu teria que almoçar, porque eu tinha treino às 3 horas, tinha que estar nas Laranjeiras. Eu tinha avisado o pessoal que eu não poderia ficar até o final do evento, né? Aí eu passei a tarde inteira respondendo que isso era mentira. Então tive o pessoal do clube respondendo essa mentira. Por causa de um site. Por causa disso, de um site, né? Que primeiro ele não se informou nem porque, deve ter ficado ofendido porque eu não dei entrevista, mas eu não dei entrevista para ninguém na saída, eu dei entrevista na hora que eu cheguei. Tinham vários jornalistas lá, ele chegou ao meio-dia e achava que eu teria que falar com ele meio-dia. E depois aconteceu isso. Não precisa falar o nome, é site importante? Aí aconteceu o seguinte, eu quando saio, um jornalista, um radialista me pergunta, eu estou fazendo a pergunta, respondendo rápido porque eu estava saindo, e quando me pergunta, a primeira pergunta dele você acha que o Neymar tem que ir para Barcelona, levar porrada para aprender a jogar? Eu já fiquei olhando assim e falei, não é uma conversa séria, né? É uma conversa... Aí eu falei, cara, não acho nada, isso é um problema do Neymar, da família dele. Eu falei, é um gosto. Aí eu falei, quando eu tô falando, é um gosto pessoal dele. Eu falei, é um gosto dele como pessoa, tipo, ele tem que decidir como pessoa, como família. Saiu, num gosto dele como pessoa. Eu não era falar um gosto. Você falou gosto, o cara e aquilo rápido, quis, né? Se você vê que não... depois eu passei desde as 6 da tarde, depois que eu saí, porque isso passou a tarde toda. Só que quem vê a entrevista, eu falo um gosto dele como pessoa, o moleque é gente boa, é parceiro, não sei o que e tal, é um menino bacana, tem que deixar ele em paz. Então, quem tem um pouquinho de discernimento, você vê que como é que você pode falar não gosto dele como pessoa, você está na sequência da entrevista falando bem. Claro. E o que mais para mim... Mas aí veio a famosa edição, essa parte? Não, é assim, não. Aí fala só para que eu não gosto dele como pessoa, não gosto dele como pessoa, entendeu? Mas o que mais me irritou, óbvio que isso, o Neymar me conhece o pai dele, já teve lá em Datuba num jogo, é um moleque que eu gosto, então não tenho o que discutir, importa o que eu sei. Liguei para ele, ficou tudo bem, mas o que mais me impressionou nisso tudo é que eu passei o dia todo resolvendo pepinos da imprensa, sendo que ninguém falou do projeto social. Que o Figo lá estava com você? Ninguém falou que eu participei de um projeto, que eu perdi meu tempo que eu posso estar com a minha família para ir num projeto, para apoiar, para não sei o quê. Então isso que mais me irrita no Brasil, nesse tipo de jornalismo, entendeu? Eu não tenho problema. Eu já falei uma vez que crítica, quem é jogador de futebol está sujeito a ser criticado. Não tem como. Você que é atleta, você é pessoa pública, você tem sujeito ao julgamento, à crítica. Isso é natural. Quem não aguentar isso tem que parar. Né? Agora, você, pelo menos, o mínimo que tem que ter é de respeito. Quer dizer, você foi num evento, cara, eu fiquei o dia inteiro. No final do dia eu falei, pô, mas o que vale a pena você fazer alguma coisa? Né? Você vai lá, ainda tem um projeto do caramba, tal, você fala, pô, você tenta... Aí você vai, não, mas não precisa, pô, deve ter dinheiro, como é que vai ajudar? Então, assim, é esse tipo de coisa que me revolta, porque eu falo, pô, o cara não conseguiu nem ter o bom senso de falar que nós estamos... E às vezes até mau caratismo, né? Mas enfim, a gente passa por isso e para mim o que mais importa, eu falei, é o que eu penso, o que eu sei, o que eu acredito e o que o Neymar sabe acredita. Quem então, é você, é bobeira, isso já foi ultrapassado. Com toda a experiência sua de Portugal, de Inglaterra e de Espanha. E nesse programa o jogador tem esse direito. Eu sei que vários colegas ficam insatisfeitos, magoados, alguns viram meus inimigos, porque esse é o único programa de entrevista, o Cajuru Pergunta, em que o jogador fala do jornalista. Porque o jornalista hoje em dia se sente inatacável acima do bem e do mal. E ele fala o que ele quer do jogador, mas não gosta nunca que o jogador fala sobre ele, sabendo que o jogador tem opinião própria sobre ele. Qual é para você a grande diferença do comportamento da nossa imprensa para lá fora? Então, assim, todo lugar é difícil, né? Assim, Portugal também era complicado, tinha a crítica natural, se você na Espanha também, mas na Inglaterra tem uma coisa curiosa que eu vi, acho que eu nunca vi isso, acho que não existe país nesse sentido.
a cultura do inglês, você ser jogador de futebol, você ser profissional de futebol, ser treinador, ser jornalista de futebol, seja o que for, falando do futebol, que é o que eu sei, né? As pessoas te respeitavam de um jeito porque eles sabem que é difícil ser jogador de futebol. Então, assim, como eles sabiam que aquilo é difícil, então você ser jogador de futebol na Inglaterra, você é respeitado. Você chegou a uma coisa que poucos alcançam, Sim. né? E que é uma profissão respeitável. No Brasil, eu vejo ao contrário. No Brasil, porque todo mundo joga uma bola de fim de semana, todo mundo bate uma bola, né? O que você mais ouve é a história de cara, eu não joguei, não fui jogador porque meu joelho não deu, porque minha mãe não deixou, porque eu morava longe, né? E ser jogador é muito difícil. Você passa por vários sacrifícios, abdica de muitas coisas. As pessoas acham que é a coisa mais simples. Porque o cara se junta de fim de semana para jogar com os amigos e acha que a nossa profissão é isso. Juntar de fim de semana para jogar com os amigos. E não é, né? Então, o que mais me incomoda e que eu vi que é o respeito pela profissão. Aqui não existe respeito pela profissão. Aqui não se respeita. Né? Por parte da imprensa e da torcida muita também. Coisa. A torcida, por consequência por consequência da imprensa, porque o torcedor ele é levado por muita... Sim, claro. Né? Todo lugar ele é assim. E o que acontece é assim, você no Brasil ganhar dinheiro jogando futebol parece que é crime. É verdade. Enquanto que um país onde o que mais tem é corrupção. Sim, claro. Né? Onde mais tem é gente ganhando bilhões fazendo coisa errada. Então, como eu tenho 5 filhos... E esquecem que por trás do futebol se movimenta uma fortuna que só perde para o petróleo. E o jogador recebe metade disso. E ele recebe a menor fatia disso. Como revelou o maior empresário do futebol brasileiro nas páginas amarelas da revista. E aí, eu tenho 5 filhos. Meus filhos têm 13 anos. Né? O mais velho vai fazer 13 anos, o outro tem 12, vão na escola, tem uns amigos. Né? E às vezes eu tenho a sensação que o pai dele é um vagabundo, porque se o pai dele sai na imprensa que o pai dele tá roubando o time que tá jogando, porque às vezes você ouve até esse tipo de coisa. Sim. Então, eu sou um marginal. Então, os valores no Brasil muitas vezes, às vezes, estão muito invertidos. Quer dizer, eu às vezes vejo pessoas ir no estádio xingar o jogador do clube, você é um vagabundo, tá roubando o clube, mas o cara tá sendo roubado por um político, tá sendo roubado por coisa roubada, que ele não tem a mesma vontade. Ele não tem a mesma. E ele não tem nem a coragem de se revoltar. Então, é muito fácil o cara, porque no estádio, onde o cara vai, se revolta. A imprensa fala do jogador, fala do apresentador, que ganha, que não sei o quê, do outro que ganha. Mas parece que a gente no Brasil ganhar dinheiro fazendo a coisa certa é crime. Então, isso me revolta, isso me deixa... É como se a sua profissão não tivesse valor, é uma profissão qualquer. Então, a falta de respeito com a profissão. E isso... Só que aí tem um problema, né? Tem ex-jogadores que também vão para a televisão e também não respeitam a própria profissão. Não. Então, aí como é que você quer que as pessoas respeitem você com a sua profissão, se tem cara que foi ex-colega teu e passado 2, 3 semanas como comentarista, falta um respeito com a profissão. Porque você comentar de um jogo, você comentar o Deco não jogou nada, falo sobre o Fluminense, o Edinho não jogou nada, hoje o Edinho não está bem, hoje com respeito à profissão. Você pode comentar que o cara não jogou nada, você não está faltando ao respeito à profissão. Agora, no momento que você fala, esse cara tem que andar com um revólver no braço para dominar a bola. No momento que você tem que falar que o outro tem que não sei o que tem que parar de jogar. Esse tipo de coisa está faltando com respeito à profissão, porque você já passou por isso, né? Então, a questão é... E isso tem muito? Tem. No Brasil? Ex-jogador comentando, fazendo isso? Tem. Você vê sempre? Não, tem um agora que apareceu aí. O Roger, por exemplo, é um que está direto falando mal de jogador. O Roger Flores? Sim. E a mim me espanta porque a carreira dele nunca foi uma carreira tão brilhante, né? E eu acho que, assim, ele esqueceu o que ele passou nesse tempo que ele jogou, né? Então, assim, eu acho que essa transição, quando você deixa de jogar, é uma carreira, ela acabou, né? Você acaba a carreira de jogador, você vai ter que fazer outra coisa na vida. Mas você nunca pode esquecer o que você foi, nem de onde você veio. Claro. Então, acho que você tem que ter respeito pela profissão. Eu não digo quando você criticar um jogador, né? Eu vejo grandes comentaristas aí que foram grandes jogadores, como o caso do Júnior, né? O próprio Caio, comentando de uma forma onde criticam o jogador em campo, mas não a profissão. Então, acho que eu vejo hoje no Brasil, eu acho que falta muito respeito pela profissão. Então, quando você quer que as pessoas respeitem e você tem gente que foi da profissão e não respeita a profissão, aí tá tudo perdido, né? Então... Só fechando, o jornalista, sem ser o ex-jogador, o jornalista no Brasil, você respeita ou respeita poucos? Não, eu respeito, porque eu acho que primeiro para você ser jornalista, você estudou.
Você trabalhou, você se formou, alguns não, mas você tem uma história, né? Você trabalhou dentro de uma televisão, você cresceu. É uma profissão, como todas. Eu acho que eu respeito todo mundo. Eu acho que toda profissão ela é difícil. Toda profissão ela tem sacrifício, toda profissão o cara chega por mérito, né? Agora, eu também, da mesma forma como respeito todas as profissões, também acho que tem que respeitar a minha. Nessa relação com a imprensa, no Fluminense é a primeira vez que você está passando por isso na carreira, com algumas pessoas, eu não tenho problema. colegas. Não tem problema, na verdade, não tem problema nenhum com a imprensa, né? Por isso que eu falei, sinceramente, essa questão do Roger, aos jogadores do Fluminense, nós não pelas críticas, né? Eu já falei isso, o jogador tem que ser criticado quando não joga bem, o jogador tem que ser cobrado por torcedor, o torcedor tem que ter o direito de cobrar. Isso faz parte, essa é a nossa vida, porque quando você também joga bem, as pessoas também, o futebol é do 880, né? Mas você não vive do 880. Mas é o que eu falo, a falta de respeito com a profissão, isso me irrita, né? Isso me deixa triste, porque eu acho que isso Desanimar não, né, Deco? Não, desanimar não, me deixa triste porque eu acho que o Brasil está seguindo um caminho tão bom, tem tantas coisas boas que estão acontecendo, né? Eu acho que as pessoas têm que se respeitar o que as pessoas fazem. O jogador não é bandido, o jogador recebe, ganha, trabalha, sofre, tem problemas, como todo mundo, como toda outra profissão. Então acho que é absurdo num país onde a gente tem tanto problema, tanta corrupção, a gente querer, né, às vezes tá fazendo esse tipo de crítica. Na profissão às vezes você acaba informando quanto você ganha por mês, né? Aí o cara fala, nossa, mas que salário! Aí você fala assim, mas olha aqui, eu apresento um programa que traz para a emissora uma receita X. Então, eu sou bem. Você tem uma história, né? Você tem uma história, você chegou ali por alguma razão, ninguém te pôs ali, você chegou, você trabalhou, você conquistou, você lutou, você tem uma história por trás, né? Mas eu não acho que, né, o que eu falo é assim, isso faz parte, isso em todo lugar tem. O que eu digo mesmo é a relação do respeito à profissão. E na Inglaterra é um país que as pessoas respeitam mesmo aquela história de tabloides, não, isso é diferente. Isso é uma questão de vida privada. Vida privada. Mas estou falando, a profissão jogador de futebol, a profissão treinador de futebol é respeitada, né? A vida privada não? A vida privada não, porque isso faz parte da cultura deles lá e tal. Mas hoje também no Brasil já não se respeita mais, também já virou bagunça. Mas eu estou falando que a profissão em si é respeitada. Você vê uma criança, acaba um jogo, independente do time ganhar ou não, se o time, as pessoas te aplaudem, o jornalista ele te critica pelo jogo, mas te respeita como uma profissional do futebol, né? E eu acho, às vezes vejo aqui até com treinadores, aqui no Brasil às vezes eu tenho pena de alguns treinadores pela a maneira como são tratados, como são desrespeitados. Eu acho que é absurdo você ver caras com história, e as pessoas esquecem que todo mundo tem uma família, né? Todo mundo tem filhos, e as pessoas escrevem o que querem sem o mínimo de responsabilidade que tem que ter com a profissão. Se você estivesse no lugar do Neymar, você iria agora para a Europa ou esperaria a Copa de 2014 com o passe todo dele? Todo mundo acha que ele tem que ser o melhor do mundo, mas você já perguntou se ele quer ser o melhor do mundo, jogar para ser o melhor do mundo? Eu vou jogar no Fluminense enquanto o Fluminense me quiser, enquanto o Fluminense estiver feliz comigo. O Ronaldinho Gaúcho, você o levaria para a Copa do Mundo? E você acreditava nessa volta por cima dele? Deco, com a amizade que você tem com o argentino Messi, esses dias eu fiz um comentário na televisão, o seguinte, gente, me impressiona esse cara em relação a outros ídolos. Eu falei de Pelé, falei de Maradona, do próprio Neymar no momento, com todo o oba-oba dele e tal, enfim, de namoro, de vida pessoal dele, que é dele, mas enfim, ele está na mídia. E eu fico pensando, a Espanha não tem isso. Tem pra caramba, porque existe uma disputa da imprensa de Madrid com a imprensa de Barcelona, impressionante, né? Dos jornais, né? É que na Espanha elas são bem declarados, né? Quem é de um, quem é de outro. Um jornal é do Real Madrid, o outro é do Barcelona. A Marca, o AS é de Madrid, o Sport, o Mundo Deportivo são mais do Barcelona. E na verdade eles ficam atrás de os jornais, para você ter uma ideia, eu não sei exatamente quanto vendem, mas
na época que eu estava lá, de repente, acho que a marca vendia 1 milhão de jornais por dia. Então, assim, o jornal, a imprensa escrita, né, tem muito valor. Tem muito poder. Muito valor e muito poder. Porque então, influencia os torcedores, né? Claro. É o tempo inteiro. Então, o jornal que não é Barcelona, ele fica doido para pegar um rabinho de foguete do Messi. E é impressionante, o cara não tem nada, não tem uma foto dele, não tem nada errado. E eu fiquei uma semana fazendo a cobertura do Barcelona nos últimos 3 anos pela TV Esporte Interativo, lá na Cidade Deportiva. O cara simples, trata todo mundo bem, educado, um carro simples, nada de máscara, nada, entendeu? E você não vê nada de um cara, ao contrário de outros ídolos. Ele é mais... em tantas tragédias. Ele é mais... Assim, sempre foi tranquilo, né? Tem uma família muito estruturada, pai, mãe e tal. Não foi o Barcelona, não? Foi coisa familiar? Não, familiar, berço é familiar? Dele mesmo, é dele. É a estrutura, família, o pai, sempre tiveram com ele. E a característica dele mesmo, ele sempre foi tranquilo. Acho que é da personalidade, não tem a ver muito com o clube, não. Acho que isso... o clube não influencia, não. Aquela história de que antes de formar um atleta, você forma um homem? Não, o clube tem uma linha de seguir. Óbvio que você, dentro dos clubes, né, você tem como... no Brasil tem clubes trabalhando muito bem também, né, os jogadores, eu acho que... Mas esse tipo de característica é muito próprio, né, pessoal, né? É de cada um, não tem como você... falar para o cara, você vai ser mais introvertido, vai ser mais extrovertido, você vai se expor mais, vai se expor menos. Acho que isso acaba sendo pessoal. Só para matar, você falou, isso é de cada um e, puxa vida, claro, é de cada um. E eu não vou interpretar mal de forma alguma a sua resposta. Se você estivesse no lugar do Neymar, você iria agora para a Europa ou esperaria a Copa de 2014 com o passe todo dele? Cara, é difícil você falar, sinceramente, é difícil você se pôr no lugar dos outros sem viver. Eu acho que, primeiro, que ele está vivendo um momento bom no Brasil. Assim, talvez eu acho que é o único jogador nos últimos anos que vive isso dentro do seu país. Sim. Você ser reconhecido mundialmente, jogando no Brasil. Eu acho que isso é bacana até para o futebol brasileiro. Neymar chegar ao patamar que ele chegou... Foi uma mudança, foi um divisor de águas. Jogando dentro do Brasil, é fantástico. Até financeiramente, conquistar tudo que ele tem conquistado dentro do Brasil, jogando no Brasil, isso era há 5, 6 anos, era impensável. Impossível. Então, assim, é difícil você estar na situação dele, porque também até para ele é uma situação nova, né? Você vai sair daqui por quê? Para quê? Né? Quais são os desafios de cada um? Né? Porque todo mundo acha que ele tem que ser o melhor do mundo, mas você já perguntou se ele quer ser o melhor do mundo, jogar para ser o melhor do mundo? Então, de repente, ele quer jogar, se divertir. Então, tá no país dele, tá com a família dele. Porque jogar fora não é fácil também. As pessoas acham que tem que jogar fora, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Larga amigo, larga família e vai jogar fora. Então, eu não acho que seja... eu, no lugar dele, eu pensaria assim, o que me satisfaz mais nesse momento, o que me deixa feliz. E tomaria essa decisão. Se a decisão dele, o que deixa feliz é ficar no Brasil, se fosse eu tomaria essa decisão. Eu sou mais feliz aqui, nesse momento, isso não é uma coisa para se pensar agora, vou ter a Copa do Mundo no meu país, eu acho que eu quero estar aqui e quero viver isso. Não quero estar vivendo isso de fora. Por que não? Neste momento, como está o Deco no Fluminense? E o Fluminense vai ser o último time do Deco? Ju, assim, desde que eu cheguei no Fluminense, principalmente com o Dr. Celso Barros, com quem foi que fez um esforço grande para que eu viesse, né? Eu tinha um contrato no Chelsea, eu deixei muito tempo, além de financeiramente, deixei um contrato alto, e voltei eu queria voltar para um clube onde eu me sentisse importante jogando, onde tivesse um projeto de ganhar coisas importantes, né? E o Fluminense me abriu essa porta, junto com a Unimed, né? Na época o Corinthians não tinha esse perfil? O Corinthians tinha, o Andrés, eu cheguei a falar com ele. Só que assim, eu queria um clube que realmente me quisesse também, não um clube que eu falasse, eu quero ir para o Corinthians, né? Eu acho que queria um clube que tivesse algum, não financeiramente, não era esse o problema. Era o que tive que falar, porque se eu sentisse realmente que queria que eu fizesse parte do projeto. E o Fluminense foi o que eu senti, né? E quando eu venho para cá, tinha um treinador que tinha tudo para ter sucesso. Tinha o Muricy, que era um treinador vencedor, né? Tinha um time, estava formando um time para tentar ser campeão. E então, assim,
foi muito bom, foi fantástico todo esse tempo, tem sido até o momento. Eu vim para cá, são 2 brasileiros, o Fluminense tinha 2 brasileiros na história, Sim. né? Então, 2010, depois um carioca, o ano passado, mais um brasileiro jogando bem, jogando principalmente o ano 2012. Esse ano tem tido alguns probleminhas de lesão pontuais que tem me atrapalhado um pouco o começo da temporada, né? Mas ela ainda não acabou, tem grandes coisas ainda para acontecerem. Você já voltou a treinar? Já voltei a treinar. Assim, o que eu falei, eu não me vejo hoje querendo muitas aventuras, porque nem a idade me permite mais, né? Mas eu vou jogar no Fluminense enquanto o Fluminense me quiser, enquanto o Fluminense estiver feliz comigo, enquanto as pessoas que estão, principalmente né, o presidente, principalmente o Celso Barros, que é a pessoa que eu tenho um carinho enorme, e ele é a pessoa que eu sempre, em momentos que eu tive, me lembro que em 2011, eu tive um problema, eu fui falar com ele, falou, por mim não tem problema nenhum, se vocês quiserem rescindir, a gente rescinde aqui, não tem problema nenhum. Né? Falei, graças a Deus, as coisas, né, não é esse mais o meu problema. Né? E dessa forma, como eu falei também, falo sempre, o Fluminense, se não tiver o dia, o Fluminense comigo vai ser o jogador mais fácil de resolver. Se um dia não estiver contente, chega em mim, a gente conversa e acabou, no outro dia não tem problema nenhum. Porque eu sou assim, né? Eu quero me sentir bem e quero que as pessoas se sintam bem. Então, enquanto isso existir dentro do Fluminense, eu vou cumprir meu contrato que é até o final do ano. Né? Se isso em algum momento não existir, a gente senta, conversa e isso resolve, isso não tem problema nenhum. E esse ambiente desse ano está muito parecido com o do ano passado em relação à Libertadores da América? Ou essa Libertadores você reconhece que ela está muito mais difícil e que tem mais cachorro grande? Assim, eu comparo um pouco a Libertadores à Liga dos Campeões em que sentido? Eu acho que é um torneio. E todo torneio não ganha quem é mais regular. Né? Diferente de ganhar um Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro você tem tempo, você tem imagem de poder errar, de poder um dia ter jogador machucado, outro dia você não está bem, o time não está bem nesse dia, mas depois você tem tempo para recuperar. Né? E acaba ganhando sempre o melhor, né? O mais regular. Na Libertadores, Liga dos Campeões, nem sempre isso acontece, porque quando você entra nessa fase agora de mata-mata, quer dizer, você vai jogar lá no fim do mundo, você toma 1-0, 2-0, depois o time vem todo aqui atrás, você é capaz de ter sido melhor nos 2 jogos e não passar. Então acho que a Libertadores, ela primeiro, tem que estar, o espírito tem que ser muito bom, o ambiente tem que ser muito bom, tem que estar num momento do time jogando bem e também no momento mágico, que as coisas deem certo, que né, como o Corinthians teve o ano passado, aquela coisa de parecer que uma jogada que podia ter sido ao contrário, uma defesa, um goleiro, de repente acaba aí lá no momento fazer. Eu acho que isso você sente isso quando um time está com essa... E a gente tem tido, assim, até o momento. Acho que não fizemos uma primeira fase tão boa jogando, assim, se falar, foi tão regular, mas tivemos coisas muito boas. Acho que o último jogo contra o Grêmio teve isso que eu estou falando. Teve isso que eu estou falando, do time que você vê jogando jogando bem, concentrado e com aquele momento do jogo também de poder, né, quase marcou. Eu acho que isso... Então, sim, eu sinto isso que tem essa energia boa. Isso, só isso não adianta, né? Mas eu acho que tem tudo para poder chegar. Que diferença, Deco, você vê nos times e nos elencos do Grêmio, do Atlético Mineiro e do Corinthians? Eu acho que o Corinthians é o mais regular. Eu acho que realmente ali no Corinthians eles conseguiram, acho que o Tite... Né, a diretoria deu essa confiança ao Tite, manteve o time numa época difícil. Você vê que o Corinthians tem um padrão de jogo, não muda, né, independente dos jogadores que entram, que saem. Eu acho que tem óbvio que isso é tudo muito bonito, mas se não tiver jogador de qualidade não adianta nada. O Corinthians, além de ter isso, tem um treinador que trabalha muito bem, taticamente são muito bons, mas tem bons jogadores também. O Atlético realmente um time impressionante do meio para frente. Acho que o Gaúcho estando bem. É dependente de Gaúcho, né? Eu não acho que seja dependente, mas é um fator a mais, né? Tem algo a mais, tem no Gaúcho bem, né? E tem atacantes, tem muita solução no ataque. E o Grêmio é um time competitivo, a gente viu aqui, né? Acho que contratou muito jogador, tem se reforçado bastante.
Então, se você olhar todos os times brasileiros que estão aí, acho que a nossa... São Paulo está abaixo dessa média, não? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não está. Ainda mais depois dessa vitória contra o Atlético, não... eu acho que ganhou um ânimo diferente. Ainda tem a volta de repente, não sei se volta o Luiz Fabiano, que é também um no primeiro jogo importante. Não, volta só no segundo. Né? Mas eu acho que a gente, pelo calendário, não encontra nenhum brasileiro, né, chegando só na semifinal. Então... Eu encontro um brasileiro campeão, não sei porquê. Eu também acho que os times brasileiros estão fortes nesse ano. Então, assim, a gente, provavelmente brasileiro só encontraria numa semifinal, pelo calendário. Então, assim, acho que tem tudo para a gente chegar. Eu acho que no momento que quando eu digo que você chegar numa semifinal, você fala assim, tá bom, chegar nas quartas, chegar nas oitavas, mas eu acho que no momento que você entrou numa semifinal, aí tudo pode acontecer. Aí já não tem mais nem favorito, já não tem muito... Né? Eu acho que o nosso grande desafio para se ganhar, pensar pouco a pouco, jogo a jogo. Acho que a gente tem um desafio grande agora de jogar fora, né, no Equador, e sabe quanto é difícil nesse país jogar. Mas eu acho que o time está preparado, o Abel tem feito um trabalho bom, tem conseguido superar os momentos difíceis. Eu acho que isso dá confiança para quem não estava jogando sempre, porque agora se sente valorizado, está motivado, está entrando, e ao mesmo tempo faz com que quem estava jogando tem que acelerar, porque eu acho que isso futebol é isso, você tem que todo dia tá se renovando, se reinventando, né, tentando fazer algo novo, porque isso não tem como, isso é muito dinâmico. Você acabou de ser campeão brasileiro, mas já todo mundo esqueceu, já passou, já morreu. Então o futebol tem isso. Para te cutucar, o Ronaldinho Gaúcho, você o levaria para a Copa do Mundo? E você acreditava nessa volta por cima dele? Depois de tudo que aconteceu aqui no Rio? A Copa do Mundo está muito longe, né? Muito longe. Acho que ainda um ano é muita coisa no futebol. Acho que, como eu falei, Ele vai para 34. A gente acabou de ser campeão brasileiro faz 4 meses, já passou, né? Já estamos vivendo outra fase, já tivemos problemas, já estamos de novo bem. O futebol ele é muito, ainda mais no Brasil, que são muitas competições, as coisas acontecem, o calendário é grande, ele não dá tempo para você falar assim, um ano é muito grande. Agora, eu não sei, se dentro de um ano ele estiver num momento bom, fisicamente ele estivesse sentindo bem, eu não vejo, acho que vai ser um jogador diferente. Enquanto ele estiver jogando futebol, vai ser sempre diferente. Agora vai depender do momento, das decisões do treinador no momento. Acho que falar de uma seleção brasileira hoje, com o tempo todo que tem pela frente... Você acha que ele está com esse tempo todo mesmo, Deco? Os entrevistados aqui do Cajuru acham que não, que nós já deveríamos estar com uma seleção pronta, veem o Brasil como quarto, no máximo terceiro favorito para ganhar a Copa. Eu tenho estado pessimista com essas opiniões. Ser favorito para ganhar a Copa não pode dizer pelos últimos resultados, pelos últimos, né, pelas outras seleções que existem. Mas também acho que você dizer que o Brasil vai chegar fraco para a Copa, vai chegar mal, eu não acredito nisso não. O que eu quero dizer, assim, no caso específico do Gaúcho, né, que é um jogador que já não tem a mesma idade que tinha antes, se o Gaúcho tivesse 28, 24, não tem discussão nenhuma, né? Mas a pergunta é essa, sobre o Gaúcho, que eu estou dizendo, então no Gaúcho vai depender muito do momento que ele vai chegar. Sobre outros jogadores já não existe muita dúvida, né? Você concorda que ele e o Kaká não cabem? Tem que ser um ou outro? Eu não sei como o Filipão vai jogar, né? São dois jogadores um pouco parecidos, né? Ele me disse isso. Eu acho que deve ser difícil, porque você ainda tem o Oscar aí, que está muito bem, está evoluindo cada vez mais. E que é novo pra caramba. Depois você não tem muito onde encaixar, né? Dentro de um time titular, eu acho que seria difícil. Teu amigo Fred é pra Copa? É matador? Eu espero. Desejo que ele vá, sim. Acho que o Fred está numa maturidade como jogador, né? Que eu costumo dizer que até dou exemplo outros centroavantes, que é assim, você vê que ele, dentro do jogo, ele joga o que é preciso, né? Aparece para fazer a tabela quando é preciso, aparece para jogar, para fazer a frente quando é preciso, e quando é preciso está fazendo gol. E eu acho que o Brasil, tendo um jogador como ele, tem bastante chance, porque ele tá no momento iluminado, assim, tudo, e finalizando bem, com qualidade, com confiança. Eu acredito que ele vai estar na Copa, sim, espero e desejo.
Onde nós estamos com mais limitações? Atrás, no meio ou na frente, nesse finalzinho de entrevista na seleção brasileira, Deco? Eu não acho que está com limitação nenhum. Acho que atrás nós temos grandes jogadores, a zaga é muito forte. O meio também, na verdade, é uma questão meio? Todo mundo reclama, a gente não tem um 10, não tem um 8. Eu não acho que não tem um 10, não tem um 8. Você tem, se o Gaúcho estiver bem, você tem um 10, né? Sim, mas daqui Agora, tem o Oscar também, que joga como 10. Eu acho que tem jogadores, o problema é que tem jogadores muito parecidos no meio campo, né? Eu acho que, de repente, um volante ainda não encontrou, né? Um volante como o Gilberto Silva, da vida, um jogador que tem ali, que está na frente da zaga. Eu acho que encontrando isso, acho que dá um equilíbrio maior no time. E depois, na frente, tem opções, sim. Eu acho que tem opções. E eu acho que esses jogadores daqui a um tempo vão estar mais maduros, vão estar mais até a Copa. Eu acho que vão estar muito melhores. Eu não posso deixar de falar do país Portugal, né? Esse Cristiano Ronaldo é isso mesmo? Eu acho que assim, o Cristiano... É o segundo maior do mundo? Eu não sei se é o segundo, porque os dois são muito diferentes, né? O Cristiano e o Messi, assim, de estilo de jogo. O Cristiano é o cara que eu vi mais competitivo que eu vi na história do futebol. Ele não aceita perder nada, não quer perder nada, e quer sempre evoluir. Ele o tempo inteiro tá querendo evoluir, quer aprender, quer fazer mais. E é um cara tão chato dentro do jogo que ele vai acabar fazendo gol, ele vai acabar fazendo mal, ele vai acabar criando uma jogada, porque ele não para o tempo inteiro. Para mim, eu acho que é o jogador de futebol mais completo que eu vi em todos os sentidos, assim, pelo menos dos que eu joguei. Porque é competitivo, é vencedor, então um cara desse no teu time marca a diferença com certeza. E Portugal está sofrendo um pouco, né? Está penando um pouco para classificar. Mas eu acho que vai classificar, acho que vai passar. Acho que vai passar não em primeiro, porque a Rússia está em primeiro. A Rússia vai acabar classificando em primeiro, Portugal vai ter que ir para repescagem aí contra outro, mas eu acredito que vai passar. Para concluir, onde o Deco foi mais feliz na sua carreira até hoje? É difícil falar, porque assim, eu não joguei em muitos clubes, né? Assim, quando eu saí do Corinthians, tinha feito alguns jogos. Timão, né? Então, tinha feito alguns jogos no profissional, aí acabei indo para emprestado 3 meses pro CSA, os empresários lá que me emprestaram. Foi legal pra caramba, tem muita gente lá que eu conheço, que até hoje eu recordo. Aí vou para Portugal, emprestado pro Benfica, o Benfica me empresta um ano pro Alverca, que era um time da segunda divisão. Aí logo eu já vou pro Porto, né, no ano seguinte. Aí passei 7 anos no Porto, tudo muito rápido. Então, assim, o Porto é o clube que eu nunca imaginei jogar e o clube que eu me apaixonei. Foi uma história, né, fantástica em tudo que tinha para ganhar no Porto. Um dos maiores jogadores da história, marquei história no clube. O respeito que as pessoas têm por mim é gigantesco. E lá eles têm mesmo, né, pro resto da vida. E o Barcelona era o sonho que eu tinha de jogar. O Barcelona é o clube que eu, quando era pequeno, eu via o Romário jogando, eu via aquele time do Romário, do Stoichkov, do Cruyff. Eu queria jogar do Guardiola, né, aquele time que eu queria jogar quando era pequeno. Era o meu sonho de time para jogar o Barcelona. Então, quando eu vou pro Barcelona, eu recusei muitas propostas de outros clubes porque eu queria ir para o Barcelona. Então, eu nunca saí do Porto muitas vezes e porque eu queria jogar no Barcelona. Então, o Barcelona foi o sonho, né? Onde cheguei, depois ganhei, fui importante, os jogadores importantes no clube, conquistei coisas importantes e tal. Depois o Chelsea, eu cheguei, meu primeiro no Chelsea foi muito bom, foi fantástico, mas na minha cabeça eu já não estava mais, não conseguia viver mais em Londres, porque eu tinha meus 2 filhos mais velhos morando no Brasil. Por causa do meu divórcio, e antes eu estava sempre com eles e depois eu não conseguia mais ficar em Londres e aí minha cabeça começou a ficar, então eu não conseguia, tanto que quando eu vim embora do Chelsea, depois de uma conversa que eu tive com o Ancelotti, que hoje é o treinador do Paris, ele não queria deixar eu vir, porque eu tinha mais um ano de contrato, e eu falei para ele, professor, eu não tenho como ficar aqui, eu falei, eu queria te ajudar, eu queria poder ficar aqui, mas a cabeça não está aqui, eu não estou conseguindo viver aqui. E aí ele me ajudou, conversou com o clube, aí foi onde apareceu depois o Fluminense e tal. Então, resumindo, o Porto é o clube que eu me apaixonei, o Barcelona é o sonho, e depois essa vinda para o Brasil. Que é outro clube que eu também não imaginava jogar no Fluminense no começo, não sabia o que ia acontecer, então... E no Fluminense estou sendo muito feliz. Eu acho que ter vindo para o Brasil depois de tanto tempo e não voltar no auge da minha carreira, porque quando você está com 32, 33 anos, você não está mais no seu auge, claro, né?
Mas mesmo assim, poder jogar, fazer coisas importantes, poder estar sendo um jogador importante no Fluminense, fazer parte de uma história bonita dessa geração, de conquistar 2 títulos brasileiros, né? Eu acho que para mim foi um orgulho ter vindo para o Fluminense, estar jogando no Fluminense. Agradeço ao Fluminense, vou ser grato eternamente ao Fluminense ter aberto as portas para mim, de voltar ao meu país, de poder jogar, de poder ser feliz de novo jogando futebol. Então, o respeito que eu tenho pelo Fluminense, pelas pessoas, pela torcida, eu acho que é algo que vai me marcar sempre. Então, eu tenho essa sorte de ter jogado pouco em grandes clubes e ter sido feliz e eles marcarem de formas diferentes na minha carreira. Então, isso é bacana. Deco, que Deus te abençoe sua família, que você só seja feliz sempre. E você falou do Caio Ribeiro aí, uma última pergunta. O Caio falou nessa semana na transmissão do Bayern 4, Barcelona 0, que o maior time que ele viu jogar foi o Barcelona. Que ele nunca viu um time igual ao Barcelona. Eu vi o Flamengo jogar, eu vi o Cruzeiro jogar, sou mais velho do que ele é muito novo, muito menino. Né? O Deco é muito novo também. Qual foi o maior time que você viu jogar e qual foi o maior jogador, por favor, no final da entrevista, que Deco viu jogar? O maior jogador que eu vi jogar... É difícil falar o maior jogador que eu vi jogar, né? Assim, até porque a história dos jogadores ela tem que ser com o tempo, né? Para mim, eu acho que o Ronaldo foi dos que eu mais gostei, assim, que o Ronaldo... fazia tudo numa velocidade impressionante, com uma qualidade fora do comum. Mas como é que eu vou falar do Gaúcho? Teve momentos que eu vi que diferente, brilhante, que eu não vi em ninguém, né? E depois tem o Messi agora fazendo coisas absurdas, mas sobre o melhor time, eu não sei, eu acho que eu quando era mais novo, né, era muito fascinado pelo Barcelona de 92, né? Assim, por esse time do Romário, Romário fazia, Stoichkov, Laudrup, esse time do Barcelona ganhou tudo, que é Dream Team. Acho que esse time para mim foi o que eu vi jogando, que eu tinha conhecimento sobre futebol, foi o maior time. Bom, foi um privilégio fazer essa entrevista número 100, a edição do Cajuru Pergunta aqui no Rio, com você, Deco. Muitíssimo obrigado. Nada. Um abraço. Obrigado mesmo.